Pai querido, pedimos que o Senhor abençoe a nossa tarde, a nossa partilha de hoje, que o nosso coração possa aprender com o Senhor, com a sua sabedoria, que o nosso coração possa aprender para que sejamos também mais disponíveis nas suas mãos a toda boa obra que de antemão o Senhor preparou para que nós realizássemos. Que o nosso coração esteja atento ao Senhor, que o nosso coração seja um coração de discípulo, ouvindo para poder ter atitudes, palavras, gestos mais parecidos com as atitudes, os gestos, as palavras do próprio Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ontem, então, nós tivemos o nosso primeiro encontro sobre vida e a sabedoria de São Bento. Ontem a gente praticamente deu uma olhadinha, muito en passant, mas uma olhadinha no segundo livro dos Diálogos de São Gregório, que é a fonte, a gente poderia dizer, a biografia de São Bento que a gente tem, né? Então, a gente viu que São Gregório não estava preocupado em fazer uma apresentação exata, cronológica da vida de São Bento. Também não estava querendo fazer de São Bento uma lenda, mostrando milagre após milagre. Ele queria, na verdade, mostrar como o Deus da Bíblia continua, também ainda hoje, na vida de homens e mulheres de Deus, agindo, trabalhando. E através de homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, Deus abençoa cada tempo, cada época. Ontem a gente comentou que o tempo em que São Bento viveu foi especialmente complicado. Existe um ano da história, que é 500 e alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente, 520 alguma coisa, que dizem que foi o ano mais difícil da história da Europa. Em toda a sua história, aquele ano foi o mais difícil, porque houve fome, houve doenças, pestes, problemas de governo, uma série de coisas. Bom, tempos difíceis, Deus responde com homens e mulheres que, formados por Ele, caminhando com Ele, trazem um pouquinho de luz. Acho que o pessoal está dizendo muito ultimamente que os nossos tempos também são difíceis. Eu não sei se eles são mais difíceis do que aqueles tempos, mas são difíceis, têm os seus desafios. O problema é que a gente não ajuda em nada, a gente não colabora somente reclamando, né? Jesus, diz o Evangelho de São João, não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Eu tenho a impressão que tem gente que lê isso e pensa assim, bom, Jesus não veio para condenar o mundo, ok, então deixa que eu faço isso. E passa a vida inteira condenando tudo e todos, reclamando de tudo e de todos. No meu tempo é que era bom, era nada, para de conversa, né? Não tinha nem internet naquele tempo, que horror, né? Então, nosso tempo é o nosso tempo. E ao invés de ficar reclamando do que é difícil, precisamos aprender a ser homens e mulheres de Deus que possam trazer um pouco de luz para esse tempo. Só isso. O Evangelho de Jesus é o mesmo, funciona hoje como funcionou há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, mas é preciso que haja gente disposta a viver o Evangelho. É verdade que em cada época os desafios são diferentes, em cada época as pessoas compreendem de algum modo como deve ser o caminho delas com Deus, e às vezes há muitas ilusões, também no nosso tempo há muitas ilusões, mas quem se volta para o Senhor, quem se volta para as Sagradas Escrituras, como a gente vai ver que São Bento ensina para a gente, encontra um caminho seguro. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a regra de São Bento. Acho que não vai dar para fazer um comentário assim de tudo que eu queria partilhar com vocês, mas como ainda tem amanhã, então de repente dá tempo, né? Mas a regra de São Bento, para comprar tem que ir no São Bento, né? Então, a minha está toda anotadinha, porque livro, quando a gente gosta e acha que é importante, a gente lê rabiscando, né? Então, sua Bíblia não tem a pena de rabiscá-la, e a minha regra de São Bento está toda rabiscadinha também. Como a gente falou ontem, São Bento escreveu uma regra para monges. Nós não somos monges, mas muita coisa que ele ensina aqui funciona também fora do mosteiro, né? Porque, na verdade, São Bento, como a gente também falou ontem, não queria ser original. Ele queria apresentar uma forma concreta de viver o Evangelho de Jesus. Então,
ele apresenta para quem quiser ouvi-lo algumas dicas preciosas. A regra de São Bento, ela começa, como muitos livros, né, daquele tempo, com um prólogo. O Evangelho de São João também começa com um prólogo, né? Ou seja, uma introdução com a qual você deve entender tudo que você vai ler depois. No prólogo do Evangelho de São João diz para a gente: e o Verbo se fez carne e habitou. Pois então é desse jeito, é com isso em mente que você deve ler todo o Evangelho de São João. O prólogo da regra de São Bento, a introdução da regra de São Bento, também tem algumas ideias que são aquelas que você deve guardar no coração para acompanhar a leitura. São Bento começa o prólogo com uma palavra, que é um verbo, e no tempo, no modo imperativo. São Bento começa com essa palavra: escuta, ó filho, os preceitos de um bom mestre e inclina o ouvido do teu coração. Então, a primeira palavra da regra de São Bento é escuta, não é fala, certo? É engraçado que quando você entra nas redes sociais, acho que o Facebook até hoje é ainda assim, né? Quando você entra, no que você está pensando? Pensando em nada. Não. Mas parece que tudo cavuca a gente para que a gente fale. E São Bento começa a regra escrevendo assim: escuta, aprende a ouvir, porque é aprendendo a ouvir que a gente vai aprender todo o resto. Mas se você não aprende a ouvir, como é que vai se dar todo o resto? Jesus fala algo parecido na parábola do semeador, né, que eu acho que está para ser lida na missa em algum desses próximos domingos. Jesus diz: olha, se vocês não entenderem a parábola do semeador, vocês não vão entender nenhuma outra. Que, na verdade, a parábola do semeador fala sobre como é que eu estou recebendo a semente, a palavra de Deus. São Bento começa a sua regra dizendo: aprende a ouvir, escuta. Em vários outros lugares da regra, São Bento vai falar sobre a importância do silêncio. São Bento queria que o mosteiro fosse um lugar silencioso. E eu acredito que por dois motivos principais. Não porque ele não gostasse, ou os monges não gostassem de conversar. Aliás, até hoje gostam muito, né? A ponto de São Bento ter que dizer: para de falar, rapaz. Né? Na regra, ele diz: para de falar, né? Diminui a fala. Todo mundo gosta. Mas eu acho que havia dois motivos pelos quais São Bento queria que o mosteiro fosse um lugar silencioso. O primeiro, porque sem um pouco de recolhimento, é muito difícil passar das coisas do dia a dia para a oração. Sem você ter um pouquinho de recolhimento, um pouquinho de silêncio, essa passagem das atividades do dia para a oração, ela se torna muito difícil. E eu acho que isso todos nós experimentamos. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui, quando tenta parar para separar aquele horáriozinho de oração, tem uma dificuldade enorme de conseguir parar, conseguir deixar de lado as distrações, conseguir se entregar à oração. Por quê? Porque o nosso ambiente natural geralmente é muito barulhento. E o barulho de fora, ele se instala dentro, ele arrasta a gente. Então, se eu não tenho um pouco, se eu não cultivo, porque não é o tipo de coisa que eu tenho. Bom, um monge tem, se ele vai para o mosteiro lá, o ambiente já leva a isso. Mas se eu não cultivo um pouco de recolhimento no meu dia a dia, na hora de fazer a transição do meu trabalho, do meu relacionamento com as pessoas do meu lado, para aquele momentozinho a sós com Deus, em que eu quero falar com Ele e ouvi-lo, na hora de fazer essa transição, a gente não consegue. Porque está tudo tumultuado dentro, o tumulto de fora vem para dentro. E aí o tempo que a gente deveria dispor para estar com o Senhor, ele é consumido pelas distrações, pela dificuldade de começar a rezar, pela agitação da gente. A gente começa a ler, a falar com a gente mesmo, ao invés de falar com Deus. A gente começa a ver: não, porque tem que fazer, não, porque tem. Pois é. São Bento queria que o mosteiro fosse um lugar em que os monges pudessem passar de uma coisa para outra, de uma atividade para outra, sem atropelos.
Silêncio e recolhimento ajudam nisso. A agitação excessiva atrapalha muito nisso. Depois, São Bento queria que o mosteiro fosse uma família, onde os irmãos zelassem pelo bem espiritual uns dos outros. E para que isso aconteça, é preciso que a gente saiba ouvir com atenção. Num ambiente onde se fala muito, num ambiente onde existe uma inflação de palavras, a escuta fica prejudicada. É muito complicado para a maioria das pessoas hoje perceber que existem tipos diferentes de conversas. E que algumas conversas, que de fato são aquelas que importam, se eu tenho fala demais, se eu tenho impressões sobre tudo demais, se eu tenho comentários a respeito de tudo toda hora, essas conversas que de fato importam, elas são deixadas de lado. A superficialidade toma conta. Num ambiente onde não há um pouco de silêncio, a gente desaprende de ouvir com qualidade um ao outro. De vez em quando alguém vem trazer alguma situação complicada e a gente percebe que seria bom que a pessoa tivesse um espaçozinho para falar das coisas dela. A gente, às vezes, tem que indicar, pode fazer uma terapiazinha, né? Porque, em princípio, é um ambiente onde você pode, né, se expor sem muito medo e tal. E eu, pelo menos, não sou psicólogo, nunca quis ser, nem quero. Então, não posso fazer outra... Vamos prender, né? Exercício legal né, da profissão. Então, quando você tem que falar assim, normalmente, muita gente tem uma reação, né, de chaço logo no início. E aí a gente tem que dizer, olha, é um ambiente onde você vai ter uma escuta de qualidade. Uma pessoa que está treinada para ouvir com atenção vai ouvir você. Ela não vai dar conselhos para você. Mas, na medida em que ela cria um ambiente de escuta e você vai falando, você, aos pouquinhos, também vai se ouvindo. E, irmãos, às vezes a gente ouvir o que a gente está falando é tão bom. Agora, se tem barulho o tempo inteiro, nem isso a gente consegue. Né? Então, escuta de qualidade. Isso serve para terapia, isso serve para uma confissão, isso serve para relacionamentos normais do dia a dia. Se eu vivo num ambiente onde há palavras demais, onde há conversas demais, certamente essas são superficiais. Elas acabam abafando as palavras que importam. E elas vão tornando a gente casca grossa, de tal maneira que a gente não consegue mais ouvir o outro com percepção, com atenção. De vez em quando a gente tem que se perguntar se até a casa da gente não está um pouco assim. Se fala demais, se fala o tempo inteiro, se fala de maneira precipitada, se fala de maneira leviana, se fala de maneira superficial, às vezes até querendo que as coisas se resolvam, mas as conversas não são boas. Por quê? Talvez, não é porque ainda faltam palavras a serem ditas, é porque talvez está faltando um silêncio, no qual a gente consegue ouvir um ao outro melhor. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, São Bento começa a regra dizendo, escuta, aprende a ouvir. No caso, ele está falando dele próprio e do abade, né? Escuta aquele que vai ajudar você a caminhar. E ele diz, inclina o ouvido do teu coração. Imagina que imagem engraçada, né? O coração tem um ouvido. Inclina o ouvido inclina quer dizer ouve o que você vai ouvir disposto a mudar. Tudo que a gente ouve não deve ser ouvido com a mesma intensidade. Né? Conversas exageradas, barulhos inúteis, conversas superficiais fazem com que a gente também desaprenda a ouvir. Então a gente fica casca grossa e não percebe o outro. E, por outro lado, conosco mesmos, nós ficamos casca fina. E qualquer coisa que alguém fala, oh, acabou minha vida. Ontem, eu não sei se você foi ali, mas o Evangelho de ontem ele tinha um detalhe muito interessante. O Evangelho de ontem dizia assim, que Jesus curou um homem
oprimido por um demônio que fazia ele ficar mudo. Alguém foi à missa ontem? Alguém leu, né? E aí, quando o homem foi liberto, ele deixou de ficar mudo. E as pessoas diziam, nunca vimos tal coisa. E os fariseus, os homens religiosos do tempo de Jesus, era sempre com eles que Jesus tinha problema, né? Freud explica, né? Mas enfim, né? Os homens religiosos do tempo de Jesus, eles diziam, sabe por que ele expulsa os demônios? É porque ele tem conluio com o chefe dos demônios. Mas vai ser imaginativo assim, longe, né? Quer dizer, Jesus conseguia expulsar demônio porque ele tinha um conchavo com o chefe dos demônios. Haja imaginação, né? E vamos e venhamos, esse tipo de fala é para desqualificar a missão do outro. E não era gente ruim que estava falando. Se fosse gente ruim, era gente boa, eram os fariseus. A gente hoje fala a palavra fariseu, parece que a gente está xingando alguém, né? Mas no tempo de Jesus, os fariseus eram gente boa, era gente religiosa. E aí a frase é a seguinte: Jesus ia a todas as aldeias, curando, ensinando, libertando. Eu olhei aqui e falei, engraçado, né? Eu acho que se fosse eu, de uma frase para outra, eu não ia conseguir fazer o que Jesus fez. Eu ia ficar amuado, eu ia para a cama, tá vendo o que dá? A gente se mata de tentar ajudar e ainda falam que a gente está com o capeta e não sei. Eu ia ficar para baixo, porque a gente, engraçado, né? A gente, na medida em que a gente fica, vou usar uma palavra que eu acho que nem existe, desperceptivo para o outro, a gente fica exageradamente sensível para a gente. Quando tem fala demais. Como era no caso, né, dos fariseus, era muito papo furado, né? Pois é, só que entre a gente alimenta isso. Né? Inclina o ouvido do teu coração. Tenha um coração disposto a aprender. Agora, inclina o ouvido do teu coração na medida em que você está aprendendo a escutar de verdade. Não inclina o ouvido do teu coração para qualquer coisa. Né? Não inclina o teu coração para qualquer coisa. Mas inclina para aquilo que te ajuda, te ensina, te traz para perto de Deus. Dá atenção para isso. Que pode vir também numa correção. Mas uma correção que você percebe que vale a pena, está te ajudando a dar uma levantada. Né? Irmãos, primeira coisinha que a regra de São Pedro ensina para mim, na primeira frase. Como é que eu estou de audição? Não sei qual foi a última vez que você fez uma audiometria, né? Mas não é aqui, é aqui. Jesus fala São Bento fala do ouvido do coração. Então, é aqui. Como é que eu estou de escuta? Duas perguntinhas que mostram isso, como é que a gente está nesse ponto. Eu estou hipersensível? Eu estou inclinando o ouvido do meu coração para aquilo que é inútil, é superficial, e que às vezes me impede de ir para frente? Eu estou, usando de novo a palavra que não existe, desperceptivo do outro. Eu ouço e não escuto. Eu ouço e não noto. E acho que o que está faltando é mais uma conversa, quando na verdade, às vezes, o que está faltando é eu parar um pouquinho para tentar notar o outro, ao invés de querer mais conversa, mais palavras, que às vezes são só mais do mesmo. Como é que eu estou de ouvido ultimamente? Minha casa é um lugar onde existe um pouquinho de silêncio para que a gente possa se ouvir melhor. Ou minha casa é uma eterna confusão. Tem o filho, tem a bisavó que está no seu... Tá, mas não que depende da gente. Lá em casa, recolhimento. Isso faz parte do meu horizonte, ou eu nunca nem parei para falar disso, nem para imaginar o que essa palavra possa significar para mim. Um pouquinho de recolhimento, um pouquinho menos. A gente tem coisa demais, gente. É imagem demais, é fala demais, é barulho demais. Como é que eu estou tratando desse lugar aqui que tem um ouvido? Será que eu estou cuidando bem disso? Bom, São Bento logo depois diz assim: se você fizer isso, você vai voltar pelo trabalho da obediência àquele de quem você se afastou pela negligência da desobediência. Então, a segunda frase da regra de São Bento tem a ver com voltar para Deus por um caminho, obediência. Assim como a gente se afastou de Deus por um caminho, desobediência.
É engraçado porque quando a gente fala de obediência e desobediência, para a maioria das pessoas isso não é muito concreto. Eu ontem estava achando engraçado, tem um cara, eu nunca vi ele falar nada assim de moral nem nada. Então, um cara, um comediante que ele faz como se fosse ele se veste lá de mulher e faz como se fosse uma psicóloga, né? E ontem me mandaram um negócio que eu ri tanto, mandaram por conta do que ele falou no final, porque a gente estava sobre isso. E ele falando como se fosse eu estava psicóloga, dizendo, olha, eu sou especialista em ajudar você a responder perguntas em entrevista de emprego. Aí ele começa a falar um monte de coisa que é para enrolar na entrevista de emprego, né? E aí ele falou, então se você quiser saber mais, venha fazer um curso comigo, eu vou mostrar para você como ética é um conceito muito abstrato e não sei o que, não sei o que. E eu falei, é bem isso, né? Hoje em dia está bem isso, né? Para muita gente, assim como no ambiente de trabalho ética parece uma coisa muito abstrata, né? Para alguns cristãos, obediência é uma palavra tão abstrata, quando na verdade a Bíblia diz que foi pela obediência de Jesus que nós fomos, assim como foi pela nossa desobediência que nós nos perdemos. Geralmente a gente imagina obediência como alguma coisa que se espera de crianças. Tira a palavra criança, geralmente é alguma coisa que a gente deveria esperar de filhos, em qualquer idade. Porque obediência não significa manda quem pode, obedece quem tem juízo, sabe como é que é aquele negócio? Alguém que quer alguma coisa me obriga, e como essa pessoa talvez até pague as minhas contas, eu vou fazer o que ela quer, porque aí pronto, eu sou obrigado. Isso não é obediência, né? Obediência tem a ver com ouvir e concordar. Concordar tem a ver com trazer para o coração. São Bento está dizendo o seguinte, nós nos afastamos de Deus quando nós desconfiamos do Pai que temos. E ao invés de acreditar na palavra dele e acreditar que a vontade dele é o melhor para nós acabamos escolhendo as nossas vontades, com plural, que nos dão a impressão de que nós estamos agora como filhos crescidos, mas que, na verdade, nos jogam para lá e para cá. Porque a minha vontade própria, as minhas vontades, elas são cheias de altos e baixos. Eu hoje quero uma coisa, mas eu quero outra. Às vezes eu quero duas coisas totalmente diferentes ao mesmo tempo. Né? Todo mundo já passou por um negócio desse, né? Ah, eu queria viajar, mas a melhor coisa de viajar é voltar para casa. Tá, mas você quer o quê? Né? Mas, quer dizer, a gente quer os contrários. Como é que funciona isso? Né? Obediência significa eu sei o Pai que eu tenho, eu sei o que Ele deseja e confio que o que Ele pede de mim é melhor do que o que as minhas vontades me levam a viver, numa eterna montanha-russa. Portanto, eu estou atento ao meu Pai para perceber a cada dia qual é o sim que Ele pede de mim. Isso é obediência. E São Bento diz, volte pelo trabalho da obediência aquele de quem você se afastou pela negligência da desobediência. Ou seja, obedecer a Deus é custoso. Ontem, não sei se você lembra, que a gente falou que para São Bento, para os beneditinos, o mosteiro é um lugar onde se busca a Deus. E como a gente está na sociedade do delivery, né, a gente está buscando pouca coisa, a gente quer que as coisas venham até a gente. Só que Deus só se revela a quem busca. Buscar significa ter que se lançar. Né? Uma pessoa conhecida perguntou se, padre, vai transmitir ao vivo o seminário sobre São Bento, né? Eu falei, não, porque se fosse para transmitir ao vivo, eu não ia para Copacabana, eu fazia do meu quarto, né? Era bem mais fácil, né? Então, o que eu ia fazer em Copacabana se eu for, né? Então, eu fico em casa, vocês ficam em casa. Mas qual é o problema desse tipo de coisa? É que a gente não está buscando mais nada, a gente está consumindo. Ah, que bom, veio aqui. Eu vou até dar uma atençãozinha. Não, a gente teve que sair de casa, a gente teve que almoçar mais cedo, a gente teve que se organizar na volta, a gente teve para estar aqui. Então, esse negócio, que não é o final do caminho, é o meio do caminho, isso tem a ver com busca. Obediência tem a ver também com isso. Não é tanto se o que eu vou fazer porque Deus está me pedindo vai ser um grande sucesso.
O importante é que eu estou buscando, eu estou desejoso de fazer a vontade dele, e estou arriscando, estou tentando. Para Deus, conta muito mais isso. Então, obediência, tenta trazer essa palavrinha para uma coisa mais concreta, né? Não é uma coisa abstrata. Né? Hoje, para você, o que significa obedecer ao Pai? Não viaja na maionese. Né? O que você tem? Olha, a divina providência, ela concede tudo que a gente precisa para a nossa santificação a cada dia. Eu acho engraçado que geralmente o pessoal imagina a divina providência como uma coisa que tem a ver com dinheiro, né? Providenciai, providenciai, Nossa Senhora providenciai. Providenciar o quê? Grana, grana, grana. Olha, tá bom, a gente precisa de grana, então, Senhor, ajuda de alguma maneira. Mas, irmãos, sabe a palavra providência, providenciar, relacionada a Deus, significa que tudo que Deus dispõe ou permite para o nosso dia de hoje pode contribuir à nossa santificação. Isso é providência. Então, o que vem para você sobre divina providência só tem a ver com grana, desculpa, tá errado. Tá? A vontade de Deus permissiva, ou seja, aquilo que Deus permite, ou a vontade de Deus perfeita, aquilo que Deus ordena para o nosso dia a dia, é suficiente hoje se eu acolher com o espírito de fé para concorrer à minha santificação. Até um sofrimento, até um problema, até o que eu queria que fosse diferente. Mas eu preciso abraçar tudo com o espírito de fé. E entender que tudo, no final das contas, é parte de uma conversa, de um diálogo meu com Deus. A vida da gente é uma grande conversa com Deus. E aí, nessa conversa, eu posso dizer não, ou posso dizer sim, vamos lá, vamos passar por isso junto. Obediência tem a ver com isso. O que hoje, na sua vida, poderia ter a ver com obediência com Deus? Dar um sim para Deus. Deve passar pela sua casa, pelo seu relacionamento com o pessoal que mora com você, com a sua maneira de lidar com as coisas que você tem, sei lá. Deve ter a ver com tudo isso que é bem prático, né? Mas abraçando tudo com o espírito de fé. Minha vida é uma conversa com Deus. Ele está falando, e aí? Vai ou não vai? Vamos lá, Senhor. E aí, vai ou vai? Não, não vou. Não vou. Me recuso. Pá, fecha a porta para ele. Obediência tem a ver com o relacionamento de pai e filho. Não só o relacionamento da criança, que acha que o papai ou a mamãe quer de tal jeito, que não é exatamente o que ele quer, e o filho, quando ele quer ainda azucrinar a vida do pai, isso da mãe, né? Que a mãe cai mais nessas coisas. O filho, quando a mãe ainda diz alguma coisa que não é o que ele queria, ele diz assim, você não me ama. E a mãe, coitada, só pode ser jogada à ponte, né? E aí o filho fecha, e se deixar, se for sem vergonha, do jeito que eu era, passa o dia inteiro sem nem falar com a mãe. Até a mãe vir falar com ele. Ah, meu filho, mamãe, meu. Pois é, o nome disso é criança mimada. Tem adulto mimado também, viu? Né? Nenhum aqui, graças a Deus, mas tem. Bom, passeando um pouquinho mais para frente, né? São Bento começa a falar algumas coisas importantes. Ele usa uma frase ainda no prólogo, que ele vai repetir de uma outra maneira um pouco mais à frente, e que eu acho que é uma frase bem legal. Ele diz assim: agarra os teus pensamentos ainda ao nascer e quebra-os de encontro ao Cristo. São Bento está falando para pessoas, gente, não anjos, e ele sabe que tudo na nossa vida começa aqui. As coisas que a gente faz, as coisas que a gente fala, as escolhas que a gente toma, né, as decisões que a gente toma, tudo começa aqui. São Bento, então, fala para os seus monges, olha, muita coisa passa na nossa mente, muitos pensamentos. Muita coisa conflitiva, muita coisa que não se encaixa. Quando você perceber que há um pensamento que brota em você e que não é bom, não te ajuda a obedecer a Deus, não te ajuda a ouvir mais a Deus, talvez ele se torne um não seu para Deus,
pega ele, agarra, a palavra é agarra, imediatamente e quebra de encontro a Jesus. É como se São Bento estivesse falando, olha, sua luta está aqui dentro, viu? Põe a ordem nisso daqui. E, irmãos, a gente vive num tempo em que isso é tão evidente. A quantidade de pessoas, não só doentes aqui, mas a quantidade de pessoas fragilizadas aqui, ao ponto de não conseguirem viver, porque estão perdidas aqui, é uma coisa incrível. Quando os pensamentos nascem, a gente tem que ver se a gente ampara a eles ou se a gente os quebra em direção a Cristo. Mas o que você permitir crescer na sua mente, em algum momento vai dar fruto. Nunca esqueça disso. O que a gente guarda aqui dentro, em algum momento vai se tornar palavra, atitude, comportamento. Então, não imagine que fica impune. Não, eu vou fantasiar, eu vou viajar aqui dentro e isso não vai interferir no aqui fora. O aqui dentro e o aqui fora, gente, são uma coisa só. Em algum momento, ou isso te leva a más atitude, ou isso te leva a se desconectar com a realidade porque você não está conseguindo fazer essa transiçãozinha de dentro para fora legal. Sua cabeça é sua. Só você pode dar um pouquinho de ordem para ela, senão não... Então, cuidado com o que você alimenta. Por outro lado, alimente aquilo que é bom. Tá? Mas os maus pensamentos quebre de encontro a Cristo. Não é quebre de encontro a você próprio. Não dá. Os maus pensamentos, eles só funcionam porque eles estão falando, eles estão conversando com alguma coisa na gente que não está bem. Se um mau pensamento fosse obviamente mau, a gente logo fugia dele. O mau pensamento sempre vai parecer alguma coisa razoável. Por quê? Porque ele vai conversar, ele vai falar com alguma coisa dentro da gente que está machucada, que está apegada à nossa vontade própria. Então, não tente quebrar um mau pensamento de encontro a você próprio. Não, eu sou uma pessoa bem resolvida, eu sou uma pessoa muito iluminada, não é nada, a gente é gente. Quebra de encontro a Cristo. Isso não é conforme Cristo, esse não é o jeito de Cristo pensar. Se eu me agarrar a isso, eu vou dizer um não para ele. Então sai para lá, fala o que você quiser para a tua cabeça, não é? Bota um pouquinho em ordem aí o negócio, cara. Se pensar, olha, gente, pensar demais nem sempre significa inteligência, viu? Às vezes pensar demais é só pensar demais. Eu preciso pensar certo. E para nós cristãos, pensar certo significa pensar, como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, pensar com a mente de Cristo. O que não é com a mente de Cristo vai me desorganizar por dentro. Depois, São Bento, ele usa uma expressão para falar do que é o mosteiro. E ele chama de uma escola de serviço do Senhor. Eu gosto desse negócio, primeiro porque quando eu era criança, eu não tinha raiva da escola, não. Eu gostava da escola. Porque eu gosto de aprender. Eu acho que todo mundo gosta de aprender. Né? Você estar num lugar onde você percebe que está aprendendo, eu acho que é animador, motiva você a prosseguir. Se você chega num lugar onde você percebe que não está aprendendo nada, eu não sei você, mas eu não volto. Cheguei num lugar, lá, fizeram, festa, e eu saí e falei, tá, mas eu aprendi o que aqui? Fiz as contas, não deu nem o valor da passagem do ônibus, eu nem volto. Qual é a graça disso? São Bento diz, o mosteiro tem que ser uma escola do serviço do Senhor. Olha que beleza, um lugar onde a gente aprende a servir a Deus. Servindo uns aos outros, né? Não tem um caminho diferente desse. É um lugar onde eu aprendo a servir a Deus. Já imaginou pensar a casa da gente assim? Minha casa é uma escola do serviço do Senhor. Eu vivo aprendendo na minha casa. Porque por mais que eu já conviva com aquela turma não sei quantos anos, a gente sempre aprende um com o outro. A gente vai percebendo mais da gente através do outro. As reações da gente, o que deixa a gente irritado. De vez em quando, para pensar isso. Fulano acaba com a minha paciência. Acaba não, você já não tinha. O negócio é saber o seguinte,
Que comportamento mostrou que você não tinha essa paciência toda? E aí você vai descobrir uma coisa sobre você. Olha que legal. Ih, rapaz, eu não aguento quando... Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês, que a gente vai ficando velho. Eu tenho pavor, eu não tenho pavor. Eu tenho ódio de me sentir invadido. Você quer me deixar querendo que eu desapareça da minha frente, eu tenho a impressão que você está me invadindo. Você está querendo uma confiança que eu não te dei, você está querendo falar de um assunto que eu nunca falei com você. Qualquer coisa que me pareça invasão, para mim, soa como desrespeito. Só que às vezes a pessoa não está nem vendo nada disso, né, cara? Então eu tenho que ver, bom, isso deve estar mexendo em alguma coisa minha lá que não foi legal quando eu era criança, e aí eu me defendo. Então, coitada, chega uma vovó, padre, senhor, não sei o que, não sei o que lá, vovó, vem cá, vovó, dá um abraço aqui. E não vou ficar brigando com a vovó, porque a vovó falou alguma coisa que de outra pessoa talvez eu achasse inconveniente, pelo amor de Deus, né? Só que se eu não me conheço, tudo fica mais difícil, né, cara? Vou acabar tendo reações desproporcionais. Por que eu vou fazer assim com uma vovó, coitado, que a vovó não está com o pé na cova já, e a vovó não tá me fazendo mal nenhum, mas ela, né, falou uma coisa inconveniente, pronto, né? Eu vou fazer assim por quê? Né? Porque que é uma reação desproporcional. A gente tem um monte, de vários tipos, né? Para lá ou para cá, né? Que tem gente cujo problema não é fazer isso, tem gente cujo problema é fazer isso. Não, né? Então, né? Puxa, sabe aquela. Eu adorava aquele desenho que já tão engraçado. É novo, não é tão antigo assim, não. Pica-pau é do nosso tempo, né? Tom e Jerry. Mas era um desenho que tinha uma menina chamada Felícia, que ela gostava de bichinhos. Então, os bichinhos tinham pavor dela, porque a Felícia pegava o bichinho, ela apertava, ela falava assim: eu vou te amar até te matar. Né? Então, tem gente que se deixar faz isso, sai para lá também, né? Pois é, cara. Tudo desproporcional. Lembra o que a gente falou ontem, que São Bento é o homem da discrição? Equilíbrio, né, gente? Equilíbrio. Senão, a gente atropela tudo. Será que a minha casa é uma escola onde eu estou me conhecendo mais a cada dia? Onde eu estou conhecendo mais o Senhor, porque, no fundo, esse é o grande objetivo. Não dá para conhecer a Ele se a gente se desconhece. Mas a gente também não quer ser a pessoa mais bem resolvida do mundo. A gente quer ser só um filho que está caminhando bem com o pai, né? Mas na minha casa, eu tô fazendo do meu ambiente uma escola, a minha vida está sendo um aprendizado. Ou eu próprio já perdi o coração de aprendiz. Já sei de tudo, também não quero saber de mais nada. Né? Como é que está sendo isso? Meus filhos, meus netos, o ambiente que eles encontram na nossa casa é um ambiente de escola do serviço do Senhor? O que eles aprendem com a gente? Não só com o que a gente fala, né? Porque eu não sei você, mas eu aprendi um monte de coisa na minha casa que meu pai e minha mãe nunca falaram. Mas eu via. Não é assim que acontece? Né? Tem assuntos que a gente não fala. Não. Um pai não vai falar para o filho, sabe? Ou a mãe vai falar. Então você vê. Você vê. Então, compostura, modéstia. Eu nunca vi minha mãe vestida de maneira desapropriada, falando coisas desapropriadas, ou com as colegas, né, da vizinhança. Nunca vi nada disso. Então, discrição, modéstia, acabou. Ninguém nunca falou disso lá em casa. Mas a gente vê, né? Eu via meu pai trabalhando muito. Meu pai não falava, mas certas coisas. Eu via meu pai trabalhando muito. Se ele falasse o contrário, você não precisa trabalhar, não ia, eu ia prestar atenção no que ele fazia, ele trabalhava. Trabalhar lá em casa sempre foi virtude, nunca foi problema. Não vejo, eu acho tão engraçado, a pessoa não vejo a hora de parar de trabalhar. Para fazer o quê? Nada. Uma samambaia pensa igual. Né? Cara, que é de jirico, né? Muito esquisito isso, mas enfim. Os seus filhos, os seus netos, estão aprendendo o que no ambiente de casa? É um ambiente de aprendizado? Isso é estimulado, quer dizer, descobrir as coisas, né? Você também puxa isso da parte deles, você curte isso, né? Perceber que eles estão aprendendo, crescendo, né? A gente estimular isso é bom, né? E São Bento termina o prólogo usando uma expressão
que ficou muito ligada a ele, ele convida o monge que está caminhando na vida no mosteiro a dilatar o coração. E me parece uma coisa legal, né? Porque ele está falando da pessoa que entrou para o mosteiro e está passando anos ali. Ele está dizendo, olha, dilata o teu coração. Não deixa o coração ficar estreitinho, não. Não perde os horizontes, não. À medida que você caminha com Deus, abre mais, dilata o coração. Porque o risco que a gente corre é o contrário, né, irmãos? Cada tempo que passa, a gente vai ficando mais... Talvez São Bento gostaria de dizer a mesma coisa para a gente, né? Você tem 10, 15, 20, 25, 30 anos de casamento, você tem 10, 15, 20, 25 anos num determinado trabalho, na sua profissão, você tem 10, 15, 20, 25 anos servindo num lugar, na sua igreja. Dilata o coração. Abre mais. Vê mais longe. Vê mais longe. Né? Não fica limitado ao que já foi, tem que ser, que sempre é assim, e eu não aguento mais. Não, dilata. Abre um pouco os horizontes aí. Coração estreitado não vale a pena. Coração dilatado é o que o Senhor deseja para a gente. Né? Aí São Bento começa a regra, depois vem o capítulo 1. Ele fala de tipos de monges, é uma coisa, isso aqui entre os monges sempre faz sucesso, ele fala dos tipos de monges. Então, o monge que é um eremita, vive sozinho, ele briga com ele próprio, né? Porque a pessoa que vive sozinha, ela tem que brigar com alguém, logo, como só sobrou ela briga com ela mesma. Né? Tem os monges que ele chamava de giróvagos, que é os que não estão satisfeitos em lugar nenhum. Chegam, ficam no mosteiro, um tempo sai, vai para outro lugar. Né? Tem os outros que não querem nenhum tipo de regra. Não, a minha regra sou eu. E aí é legal, porque desses aí, tu diz assim, eles não estão nos apriscos do Senhor, eles estão nos seus próprios apriscos. Quem vive nos apriscos do Senhor vive debaixo da palavra de um bom pastor. Quem vive só na medida das suas vontades está sendo pastoreado por si próprio. E aí, meu amigo, perigo, hein? Perigo. A satisfação dos desejos, para eles, é a sua lei, visto que tudo quanto julgam dever ter ou preferem, chamam de santo. E o que não desejam, chamam de ilícito. Olha que legal. Então, o que eu gosto, o que eu quero, aí vou colocar também as pessoas que eu gosto, é todo mundo santo. O que eu não gosto, o que eu não quero e as pessoas que eu não gosto, qualquer outro nome que você queira botar, não tem problema, né? É aquela história, né? Amigo meu não tem defeito, inimigo eu tiro do diabo e boto na pessoa, né? Porque, pois é, rapaz, a gente né? Só que isso não é bom, né? Isso não é justo. São Bento, então, fala que existe um outro tipo de monge, né? Que é o que ele chama ele não, né? A tradição toda chama de cenobita, que é aquele que vive com os irmãos. E São Bento garante, esse gênero de vida é aquele que mais faz bem a gente. Viver juntos, aprendendo uns com os outros. Por mais que a gente diga que convivência é brabo, mas ao mesmo tempo é o melhor caminho. Isolar-se não é bom. Então, quando você olhar para aquela turma lá que convive com você em casa, na igreja, no trabalho, cara, essa turma aqui é a turma que vai me ajudar a me conhecer, a caminhar para frente, a me tornar uma pessoa mais generosa, de coração dilatado. Então, vamos embora. Ao invés de olhar para as pessoas como problemas, né, elas estão na minha vida, são parte da minha vida, então são parte de mim. Então, vamos lá, enfim. Se eu faço mal a alguma coisa ou alguém que é parte de mim, não vou estar ajudando em nada também. Né? Então, vamos lá, tentar fazer o bem. Né? O segundo capítulo da regra fala do abade. O abade é o que toma conta do mosteiro. Né? E São Bento fala para ele um monte de coisas legais. Ele diz assim, olha, você precisa saber alternar umas ocasiões com as outras. Carinho e rigor. Não dissimule as faltas de quem é culpado. Ele fala uma série de coisas que são muito legais. E ele fala aqui para os abades uma coisa que é o grande desafio de qualquer convivência. Alterna
os carinhos com os rigores. Alterna. Não esquece essa palavra, alterna. Porque a tendência da gente é não saber alternar. Aí o negócio é. A gente ou é só carinho ou é só rigor. Quando o segredo da convivência é alternar carinho e rigor. Algumas pessoas vêm contar situações, algumas pessoas todo dia, e geralmente são situações sobre família. E no final de contar a coisa, padre, o que eu faço? Falei, deixa eu pegar aqui no meu livrinho de poções e mágicas, o que você vai fazer? Né? Eu lá sei o que você vai fazer. Né? Não tem resposta mágica, não tem comportamento padrão. Só tem que lembrar o seguinte, em algum momento você aperta mais aí o parafuso, em outro você afrouxa. Se você apertar demais, São Bento mesmo depois lá na frente vai dizer quebra. Se você afrouxar demais, vai se soltar tudo. Então, fazer esse trabalhinho em casa, na igreja, no trabalho, no trânsito, sei lá onde. Esse é o segredo. Lembra que a tendência da gente é o 8 ou 80. Ou só carinho, ou só rigor. Quando, na verdade, o relacionamento ele caminha quando você segura as duas pontas. E tem que ter lugar para tudo. Um relacionamento onde eu também não posso, de vez em quando, pontuar algumas coisas, isso não é um relacionamento de nada. Quer dizer, a pessoa só quer que eu confirme, né, seja conivente com tudo que ela pensa, sente, ou o contrário, eu quero que todo mundo seja conivente, eu confirme o que eu penso. Meu amigo, você não está se relacionando com ninguém, você está querendo só que todo o resto ao seu redor seja um espelho, né, onde você balança a cabeça e todo mundo do lado de lá faz assim, né? Então, cara, na real, você não é esse supra-sumo todo, não. Isso não é realidade. Né? Então, tem que ter espaço para tudo. Tem que ter espaço para, às vezes, quando tem uns estranhamentos, e tem que ter espaço para depois ter uma palavra boa, uma palavra de carinho, uma palavra de cumprir, por aí vai. Um relacionamento que você tem pavor de dizer qualquer coisa, que o risco é que a pessoa fuja, vá embora. Espera aí, para pensar isso aí tá legal, né? Não, eu tenho medo que senão meu filho vai. Não, você é mãe, você não pode corrigir o seu filho, você vai fazer o quê? Você tem medo que ele faça o quê? Vai embora? Então era bom que fosse mesmo, para depois de quebrar a cara lá fora, depois voltar. Né? Então, São Bento diz, alterne carinhos com rigores, não dissimule as faltas daquele que é culpado. Ou seja, teve problema? Não finja que não teve. Em algum momento vai dar errado. Você vai começar a não conseguir mais fingir. E possivelmente, quem demora a lidar com as coisas que não estão legais, quando tem que lidar, meu amigo, lida explodindo. Então, tem coisas que não são muito virtude que a gente acha que são. Do tipo, eu tenho medo de um conflito, eu tenho medo de dizer, olha, isso aqui não está legal. E poderia ser só isso, que foi uma vez só. Isso aqui não está legal, eu não entendi como é que foi. Explica para mim de novo. Aí eu tenho pavor disso, não faço. Só que aí acontece de novo. Na 15ª vez, né, o outro nem vai entender o que foi, mas a minha reação vai ser... Acho que alguns de vocês aqui já devem ter passado por isso, né? Quando você vai ver, você explode, você detona, a pessoa bota a pessoa abaixo de nada por causa de coisa nenhuma, né? Então, às vezes o que a gente acha que é porque eu não quero conflito, não é não, eu tenho pavor de dizer alguma coisa, ponderar para ver o que houve, só que eu não faço isso uma vez, duas vezes, na 15ª eu resolvo fazer e faço mal, que aí eu explodo. São Bento fala para o abade o seguinte, olha, você tem uma difícil e árdua tarefa. São Bento não é muito de repetir, multiplicar adjetivos, né? Quando a gente quer fazer um discurso que todo mundo... a gente multiplica os adjetivos, o substantivo não importa muito, mas os adjetivos é que fazem o negócio ficar empolado. O político adora fazer isso, né? Então, São Bento aqui, ele multiplica os adjetivos. O abade recebeu uma difícil e árdua tarefa, servir pessoas com temperamentos diferentes. São Bento, mas você nem fez psicologia, você viveu no século VI e você me sai com uma dessa? Pois é, porque isso não é psicologia, isso é bom senso. Né? Lidar com pessoas diferentes é algo exigente. Só que a vida não pode ser de outro jeito, né? Lembra que a gente falou isso ontem, quer dizer, eu acho engraçadíssimo quando alguma mãe ou algum pai vem reclamar
de 3 filhos que foram criados iguais. Um virou monge beneditino, o outro virou bicheiro e o outro virou sei lá o quê, cara. Né? Eu falo, cara, e o pai, a mãe, como é que pode? Você deu a mesma coisa para os 3? Dei, tenho certeza. Pois é, só que são 3. Cada um recebeu a mesma coisa de um jeito diferente. E cada um fez com aquela coisa que você deu alguma coisa. Os 3 devem ter lá, isso aí está lá. Como é que eles vão arrumar isso? Calma, a vida não acabou. Deixa o povo viver, gente. Não tem o que fazer, velho. É a vida, né? Agora, o povo fica impressionado. Eram 3, a gente fez igual. Tá bom, primeiro, você pensa que fez igual. De todo modo, são 3 pessoas diferentes. Então, aliás, se você fez igual, talvez um dos problemas tenha sido esse. Né? Você não percebeu que eram pessoas diferentes? Você não percebeu que um tinha que ser de um jeito, o outro tinha que ser de outro? A gente não percebe, né? Mas, enfim. Então, São Bento, que coisa interessante, você realmente, né? Tá bom. No capítulo 3, São Bento faz um comentário sobre os monges, as congregações religiosas, elas têm uma coisa chamada capítulo, que significa só uma reunião. Então, capítulo é uma reunião do pessoal que mora no mosteiro. Pronto. O pessoal que já mora lá está com os capião, já fez votos há muito tempo, então, né? Capítulo. E aí eles podem falar no capítulo. Só que no tempo de São Bento não é que eles podem falar. Pode falar quem é mais velho. Então, mas São Bento diz, olha só, quando vocês estiverem em capítulo, perguntem a opinião também de quem é mais novo. Porque, às vezes, Deus fala para o mais novo o que é melhor. Assim como Jesus, que no Evangelho perde tempo com as crianças e os discípulos querem mandar as crianças embora, São Bento aqui diz que, em capítulo, os monges têm que ouvir o mais novo, coisa que no tempo dele não passava pela cabeça de ninguém. Ele diz, olha, às vezes o mais novo traz uma ideia aí que a gente não estava percebendo muito. É verdade que o mais novo também é o mais chato, é o mais, né, cobrador, é o mais reclamador, é o que acha que ele veio para mudar tudo. Né? Então, imagina num mosteiro. O monge mais novo é o monge que acha que ele é a última, né, o último biscoito, pacote. Né? Ele acha que até ali todo mundo fez errado, ele vai ser a pessoa, o melhor monge do planeta. É verdade. Só que, às vezes, o cara mais novo também não está apegado a umas coisas que a gente se acostumou e se acomodou. Ele vai dizer, por que não faz assim? Então, São Bento está dizendo, escuta. Cara, eu acho isso muito legal. Ele falou, dilata o coração, e agora ele está dizendo, olha, abre um pouquinho a cabeça, né? Escuta. Não quer dizer que você vai fazer. Escuta. Aliás, numa reunião como essa, geralmente não se faz o que um diz. Se escuta 3, 4, 5, e se faz uma outra coisa que não é nem o que o primeiro disse, nem o que o segundo, nem o que o terceiro, mas é meio que uma mistureba. E aí sai o que tem que ser feito. Coisa que, para quem é orgulhoso, é um problema, né? Porque o orgulhoso não basta contribuir, ele tem que dar solução. A minha solução é a melhor, vocês vão ver. Se não fizerem o que eu mandei, eu vou ter que abraçar aquela terrível missão de, no final, dizer: eu avisei. Né? O orgulhoso, depois que tudo deu errado, o prêmio de consolação dele é esse: licença, boa tarde, eu avisei. E ele acha que está saindo com um troféu. Né? Mas, irmãos, em casa, às vezes uma situação de um problema em família, escuta um, escuta outro. A solução, de repente, não é a que um está falando. Vai ser um pouquinho de, sabe, de cada um. Calma. A gente está ali para vencer uma discussão ou para dar um passo junto? Afinal de contas, para que a gente está ali? Se a gente não tiver resposta para essas coisas, meu amigo, São Bernardo, que foi um monge, um dos que deu início à ordem do ali, né, os cistercienses. Mas os cistercienses são beneditinos. Eles seguem a regra de São Bento. São Bernardo, a história dele é muito legal, porque ele era de uma família numerosa, os irmãos todos eram guerreiros e tal, a família era muito rica, e São Bernardo era o príncipezinho de casa. E um dia São Bernardo tem lá sei lá o que Deus fala lá no coração dele, e ele resolve ir para o mosteiro, e ele escolhe o mosteiro mais ruim daquele tempo. Era um mosteiro que tinha sido fundado por uns monges que tinham saído de um mosteiro grande, cheio de santos, mas que tinha se tornado um lugar muito procurado por todo mundo, e tinham ido para uma região horrível, cheia de mosquitos,
cheia de lodo, cheia de umidade, mas eles levavam uma vida, eles seguiam a regra de São Bento, então não falavam nunca. São Bernardo, é para lá que eu vou. O mosteiro estava acabando, porque ninguém estava aguentando aquele negócio. São Bernardo resolve ir para lá. Só que aí aquela história, quando você resolve o mosteiro, no dia seguinte, você tem que resolver algumas coisas. E nesse tempo que São Bernardo resolve, ele conseguiu convencer mais 30 a irem com ele. Os irmãos todos, os vizinhos, depois o pai. Dizem que as mulheres, quando São Bernardo passava, elas trancavam os maridos dentro de casa, porque senão São Bernardo levava os caras para o mosteiro naquele tempo, se fosse para ir para o mosteiro, né? Então, segura o marido, porque aí São Bernardo está passando, ele não pode ouvir São Bernardo. E São Bernardo foi para o mosteiro, um grande santo, uma figura assim, humana interessantíssima. E São Bernardo, de vez em quando, ele achava que ele estava sendo negligente e tal. Então, de vez em quando, ele parava e ele falava para ele mesmo: Bernardo, o que você veio fazer aqui? Era a frase dele em latim. Bernardo, o que você veio fazer aqui? E era a maneira que ele tinha de voltar para ele. Espera aí, vamos lá, jeito que você veio fazer, então vamos lá, vamos fazer. Olha, eu não sei não, mas eu acho que a gente podia, de vez em quando, dar uma de São Bernardo. O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu aqui estou querendo resolver um problema, eu aqui estou querendo ganhar uma discussão, eu aqui estou querendo sufocar alguém, eu aqui estou querendo mostrar quem é que manda, eu aqui estou querendo manter minha família unida, porque dependendo da resposta para a pergunta, eu vou agir de uma maneira, né? Aliás, só que só tem um problema, tem que ser sincero na responder. Né? Eu quero o bem da minha, eu amo minha família, eu quero a minha família toda reunida. Tá, isso aí é a longo prazo. Mas aqui, agora, não, agora eu quero matar esse bendito aí. Então tá bom, então vamos trabalhar com o que temos, né? Então, certo, mas você acha que vai ser uma coisa boa? Não, não, né? Então, tá, então matar a gente já não mata. O que vai fazer? Não, mas eu quero provar para ele, tá, mas você falou que é longo prazo, você quer reunir sua família. Sabe que você fica provando para essa pessoa toda hora que ela está errada, você vai conseguir trazê-la para mais perto? E se a gente não for conversando com a gente, irmão, e fazendo perguntas, a gente não se acha. Aliás, boa tática para se entender melhor um texto, a Bíblia. Faça perguntas. Faça perguntas. Faça perguntas para o texto que você estiver lendo. Faça perguntas para você quando você estiver pensando. Pergunta, inventa uma pergunta. E quando você faz uma pergunta e é obrigado a responder, você vai se entendendo melhor. Quando você faz uma pergunta para o texto e lê ou relê o texto com aquela pergunta, você já começa a ver um pouco melhor. Mas São Bento diz que a gente tem que ter coração de aprendiz, né? Inclinar o ouvido. Aprendiz faz pergunta. Aprendiz não sabe tudo desde o início. Faça pergunta. O capítulo, né, sobre o capítulo, ou seja, o capítulo sobre, né, a reunião dos irmãos, ele tem esse detalhe legal para Chuchu. Olha, deixa o mais novo falar. Deixa o mais novo falar. Vamos ver o que sai disso daí. E mesmo que ele não traga a solução, porque não é isso que a gente espera, talvez ele faça você ver alguma coisa que estava fugindo a você. Isso funciona tanto com o mais velho ouvindo o mais novo, quanto o mais novo ouvindo o mais velho. Né? A mão é dupla, né? Depois, São Bento tem um capítulo 4, já vou daqui a pouco parando, que é muita coisa, senão vocês também ficam com a cabeça direita. O capítulo 4 é chamado Quais são os instrumentos das boas obras? Ou seja, quais são as ferramentas que eu tenho para ser trabalhado por Deus, para me tornar alguém, no caso aqui, um monge que se dê por Deus. Né? No nosso caso, um homem, uma mulher, um profissional, um pai, uma mãe, um padre, que se deixa moldar por Deus. Então, ele vai dar uma lista de 74 instrumentos de boas obras. Alguns são, assim, básicos, porque a primeira leva são praticamente os mandamentos. Ama o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Bom, óbvio, isso tem que ser o primeiro. Depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Depois não mata ninguém. Né? Eu espero que vocês também, né, não matem ninguém. Não furta. Quando chega no 8, aí a coisa começa a ficar diferente. O 8, São Bento diz assim: honra todos os homens. Honra todos os homens. Lembrando do tempo de São Bento. Hoje a gente fala de dignidade da pessoa humana, direitos humanos. A gente fala, mas não.
Não faz, né? Mas no tempo de São Bento, gente, não era. Olha só, num mosteiro, às vezes havia gente que vinha da nobreza e gente que vinha quase de uma escravidão. Vocês acham que essas pessoas se viam, apesar de estarem vestidas do mesmo jeito, iguais? Existem coisas entre a gente, cara, podem botar a mesma roupa, sabe, como dentro da igreja, né? Chega uma pessoa, a Zona Sul do Rio é ótimo para isso, né? Porque como é uma região muito heterogênea, de repente chega uma senhora muito cheirosinha, né, com carinha de vovó Copacabana, né? Cheirosinha, cabelinho de algodão doce, aí senta alguém do lado. Se a vovó esquece que ela é cristã e quem está do lado também, daqui a pouco a vovó está, né? Porque essas coisas todas falam muito alto. E São Bento diz: honra a todos os homens. Os mosteiros eram lugares onde sempre havia hospedarias, porque as pessoas viajavam, como viajam hoje, só que não tinham as facilidades que tem hoje. Então as viagens eram mais demoradas, longas e perigosas. Então todo mosteiro tinha sua hospedaria, as pessoas sabiam e iam aos mosteiros pedindo ajuda, um pouco de comida, um lugar onde pudessem descansar. E pode ser que passassem por ali pessoas, mas também passava muita gente pobre. E São Bento diz: honra a todos, recebe a todos como recebe a Cristo. Honra todos os homens. Bonito isso, né? Honra a empregada doméstica da tua casa, viu? Se você vem à igreja e honra o padre, mas não honra o empregado doméstico, é que de cristã você só tem essa medalhinha enorme que você usa no peito, que custou não sei quanto, e que vai te levar para lugar nenhum se você não mudar o seu comportamento. Combinado? Tá bom. Então tá bom. Honra todos os homens. Né? E parece que é uma frase que diz muito em pouca coisa. Né? Depois, São Bento fala de obras de misericórdia. Reconforta os pobres, veste os nus, visita os enfermos, socorre na tribulação, consola aquele que sofre. E uma frase que também se tornou famosa: nada anteponha ao amor de Cristo. Não coloque nada na frente do amor de Jesus. Nem do amor que ele tem por você, nem do amor que você precisa aprender a ter com ele. Uma santa que não tem de São Bento, mas que eu gosto muito, Santa Gemma Galgani, uma vez ela recebeu de uma amiguinha, ela morreu com 25 anos, não era uma menina, né? Ela recebeu de uma amiga um bilhetinho: Gemma, você ama tanto a Jesus, me ensina a amar Jesus como você. E aí ela mandou a resposta: você me mandou um bilhetinho dizendo que você desejaria amar Jesus, pois então começa amando mais como Jesus. Porque não dá para separar uma coisa da outra. Né? Amar a Jesus tem que significar amar como Jesus amou. Não tem como dividir isso. Então, nada antepor ao amor de Cristo. Depois ele coloca seguidas umas coisas que têm a ver com tentações de ira. Lembra que são depois que os monstros tentaram envenenar ele? Lembra? Que ele fez assim, eu vi, pá! Agora, eu já tenho medo, porque eu acho que tem gente que vai começar, na hora do jantar, a ficar fazendo assim, achando que vai quebrar alguma coisa em casa. Né? Aí minha vizinha me mandou um pavê, deixa eu ver. Minha filha come o pavê e não enche a paciência. Né? Então, não é para ir. Não é isso. Né? Mas São Bento viu, né, pela bênção que havia veneno dentro do vinho. E a gente comentou ontem, São Bento disse: irmãos, eu falei que não ia dar certo. Por que vocês fizeram isso? E tranquilamente juntou as coisinhas dele, não agrediu ninguém, não procurou culpados, não tentou, né, pagar na mesma moeda, nada. Então São Bento aprendeu a lidar com os sentimentos de cólera, sem se deixar engolir por eles. Né? Esse é o nosso problema. Né? Sentir ira, gente. Ira é um sentimento, vem, é uma reação. Agora, o que eu faço com ela é que é a grande questão. Né? São Paulo diz, num textinho que vem lá em Completas: se vos irardes, não pequeis. Eu falei, legal, São Paulo, então quer dizer que eu posso me irar sem pecar?
Pode, você pode ter uma reação e ainda assim saber o que fazer com ela e não pecar, quer dizer, não usar aquilo para ferir alguém. Então, se você se irar, não peque. Tem um intervalo aí entre o se irar e o pecar. Esse intervalo é que eu tenho que saber aproveitar. Então, São Bento sabia. E aí ele dá aqui uma listinha entre os instrumentos das boas obras. Ele diz assim, primeiro, olha que frase legal, não satisfazer a ira. Normalmente, satisfazer é uma palavra que a gente usa com relação a comida e bebida, né? Ou a sono, no máximo, né? Ai, olha, eu estou satisfeito. Fui num rodízio, desde ontem que eu não como. Fui no rodízio, não, eu fui para dar um prejuízo para o dono do restaurante, né? Pois olha, comi que nem... Estou satisfeito, né? Mas São Bento aqui, não satisfazer a ira. Porque a ira, como a fome e a sede, e o sono, ela gera na gente uma sensação de que eu tenho que satisfazer, eu tenho que preencher aquilo. Só que como é que eu satisfaço a ira? Gritando com o outro, desqualificando o outro, envergonhando o outro, humilhando. Então, não satisfaça a ira, porque, ao contrário da fome e da sede, que você pode satisfazer de uma maneira justa, com medida, e é óbvio que também pode fazer de uma maneira errada, né? Perdendo a medida, com a ira, se você quiser satisfazê-la, você vai acabar sendo sempre injusto com o outro. Você vai... Então, não satisfaça a ira. Outra coisa, olha que frase legal. São Bento, você é muito maneiro. Não reservar tempo para a cólera. Não reservar tempo para a cólera. Porque se deixar, a gente reserva. Então, antes de dormir, aqueles 15 minutos, ele me falou uma coisa. Ah, mas se naquela hora eu tivesse lembrado disso. Aí a gente faz uma novela na cabeça, imaginando que na hora que o fulano falou, a gente não falou nada. Mas agora que a gente está em casa, vou reservar um tempo. Aí eu tinha falado bem para ele, não sei o quê, não sei o que elas. Aí o pessoal ia ver quem é, quem. Aí reservar tempo para cólera. É isso aí. Ai, 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 ai. E aí vem mais uma série de outras coisas. Depois São Bento fala da falta de moderação nas atitudes, né? Coisas que podem nos dominar e que exigem que a gente tenha equilíbrio, moderação, né? Ele diz assim, não ser soberbo. Soberbo tem a ver com moderação? Tem, porque o soberbo, ele quer, de algum modo, dominar o ambiente. Então, ele quer dominar os outros que estão ao redor dele. O orgulho é a raiz da soberba, mas a soberba é um passinho além. A soberba significa que eu domino as atenções, eu domino o que é feito aqui, eu domino o que é falado, o que é pensado. Então, modera isso. Né? Abre mão de querer dominar, controlar as pessoas. Não ser soberbo. Depois, não ser dado ao vinho, não ser guloso, não ser apegado ao sono, não ser preguiçoso. Tudo coisas que nos fazem ficar meio letárgicos, né? Se entregar. Ah, hoje estou baiano, né? Eu hoje quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado, né? Não, não, não. Nada de preguiça, apego ao sono. Essa letargia vai, aos pouquinhos, vai tomando conta, não pode. Não ser murmurador e não ser detrator. Detrator. Fala mal dos outros, né? Murmurar é reclamar. Detrair é falar mal das pessoas, é comentar sobre elas. Né? Depois São Bento fala das coisas ligadas à vida eterna. Temer o dia do juízo, ter pavor do inferno, desejar a vida eterna com todo o ardor espiritual, ter a morte diante dos olhos. E essas coisas todas falam onde é que a gente quer chegar com o que a gente está vivendo. Né? Antigamente, a gente no meu catecismo, olhando a minha catequista já era velha no tempo que ela me deu catequese. Ela devia ser de 1800 alguma coisa. Né? Então, a minha catequista já falava dessas coisas para a gente. Hoje em dia você fala... né? Mas, cara, tu quer chegar onde com isso? Lembra
que atos têm consequências. Nós somos cristãos, nós cremos que as nossas consequências são, inclusive, eternas, né? Então, o que você está cavando com isso, cara? Né? Lembra disso, não dá para ter atitudes, atos que não tenham consequência alguma, isso não existe. Então, lembra das consequências. Depois ele repete uma frase que a gente já ouviu, olha só. Quebrar imediatamente de encontro ao Cristo os maus pensamentos que lhe advêm ao coração e revelá-los a um conselheiro espiritual. Ou seja, não estica as coisas na cabeça. Se você não quebra de encontro a Cristo, a coisa dentro de você vai virando uma novela. Agora, peça ajuda. Fale com alguém, revele. Quando ele fala revelar, não é, eu vou achar um confidente. São Bento não abriu um espaço para pessoas carentes, não, era um mosteiro. Tá? Então, não é isso. Um confidente, tá bom, confidente é o seu coleguinha. Agora, o seu coleguinha não vai dar ajuda. A ajuda que a gente precisa da vida espiritual vai vir de outro tipo de canal, que não é para confidências, mas para pontuar o que aquilo fala da gente. E aí o negócio é diferente, meu amigo. Então você não pode querer, eu acho que hoje em dia muita gente quer, né, de quem vai ser o seu conselheiro espiritual, ou o seu confessor, ou o seu diretor. Você não pode querer dele um tipo de conversa que você tem com um confidente. São coisas diferentes, meu amigo. Assim como você não pode querer do seu conselheiro espiritual, diretor, que ele seja a sua consciência. E se você perceber que ele quer ser, fuja dele. Sua consciência é sua. Você acha que tem uma pessoa que quer ser a sua consciência, fuja dessa pessoa. Então, peça ajuda. Peça ajuda. Agora, peça ajuda a alguém que possa de verdade ajudar. Né? Depois, São Bento fala das coisas a respeito de silêncio. Guardar sua boca da palavra má ou perversa. Não gostar de falar muito. Não falar palavras vãs ou que só servem para provocar riso. Não gostar do riso excessivo ou ruidoso. Mas por que ele está falando isso? Voltando ao que a gente falou no início. São Bento quer que o mosteiro seja um lugar silencioso. Para quê? Para que as nossas falas tenham consistência e não sejam uma eterna brincadeira. Os monges também riam, só que São Bento está dizendo, olha, cuidado para não transformar o seu ambiente numa bobeira, né? Porque bobeira não leva a gente a muita coisa. Depois, uma outra frase muito legal. Não querer ser tido como santo antes que o seja, mas primeiramente sê-lo, para que, como tal, o tenham com mais fundamento. Ou seja, não querer que as pessoas pensem que você é santo antes de você ser. Então, faz o seguinte, seja santo primeiro. Se alguém achar que você é santo, pelo menos tem algum sentido isso. Mas é óbvio que isso é uma piada que ele está fazendo, né? Porque quem é santo mesmo não está afim de nenhum tipo de palavra dos outros a respeito disso. Mas olha, São Bento está dizendo, não queira parecer perfeito se você ainda não é. Não tenha medo das pessoas verem que você não está pronto. Uma santa que viveu de uma maneira muito legal foi Santa Teresinha, né? Que no final da vida escrevia, como eu gosto, ela estava bem doente, como eu gosto quando as irmãs que cuidam de mim veem as minhas imperfeições. Porque elas me ajudam a lembrar quem sou eu. Não queira ser santo, ou melhor, perdão, não queira parecer ser santo antes de ser. E ser santo não tem nada a ver com parecer coisa nenhuma. Então, logo, não tire do seu radar isso. Só que como no fundo São Bento está falando de imagem, ele está falando de alguma coisa que mexe muito com a gente. Se tem uma coisa que a gente é chegado, é na imagem da gente, ou na imagem que os outros têm da gente. Né? Então, São Bento está dizendo, não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Quando eu vou, às vezes, eu lembro de um livro, os pais conhecem bem, porque é um livro antigo, mas é muito bom. Então, ler sempre, né, em seminário. Assim. E o autor do livro, que é um monge que segue a regra de São Bento, ele está escrevendo para padres. Então ele diz assim, olha, ninguém faz mais mal para um padre do que as pessoas que o cercam, imaginando que ele é santo e fazendo ele pensar que é. Então, fã-clube de padre faz muito mal para um padre.
por mais que elas achem que não faz, né? Porque as pessoas que cercam o padre achando que ele é santo, dão para ele a impressão de que nada precisa ser mudado. Ele é maravilhoso, ele é... E aí a pessoa que é cercada disso, ela começa a achar que é verdade. E aí, meu amigo, tchau. Tchau. Né? Então, cuidado com isso, tá? Não sejam fãs de padre, não. Sejam amigas dos padres, sejam, sei lá, levem em conta o que os padres falam como padres, né? Mas eu acho que a melhor coisa que um padre pode esperar é que as pessoas levem a sério o que ele está falando, né? Agora, muito porque isso prejudica o cara. Isso prejudica o cara. Né? Dá para ele a impressão de que ele está pronto. E se deixar, se você só tem gente ao teu redor que te fala uma coisa, então todo dia acaba acreditando, né? Por isso é bom ter alguém que pega no pé dele, é cri-cri, é chato com ele, porque alguém não gosta. Que bom, é verdade. Então, né? Então, não querer parecer santo antes de ser. Só que isso também serve para a gente, além de padre, né? Então, cuidado, que a preocupação da gente com a nossa imagem. São Bento continua nessa toada até o ponto 74. No 74, ele termina com a seguinte frase: e nunca desesperar da misericórdia de Deus. A impressão que a gente tem quando a gente lê o texto todo é que ele está mostrando para a gente um caminho pelo qual você vai sendo trabalhado por Deus e no qual você vai lutando para ser mais fiel a Deus. Só que corre o risco de você chegar lá na frente e cair. E aí, meu amigo, quando você chega num momento da sua vida em que você pensou que estava caminhando e cai, você começa a talvez ter algumas atitudes que não são legais, do tipo, como é que eu pude cair nessa? Ué, mas você não é gente? Aí você começa a se culpabilizar, ou começa a se frustrar com você próprio, dá a impressão de que é arrependimento, mas não é. Arrependimento tem a ver comigo e com Deus. Senhor, perdão, eu te feri. Esse sentimento de culpa não tem nada a ver com Deus. Como é que eu pude fazer isso? Como é que eu cheguei nisso? Não. Então, não tem sentimento de culpa, não a distinção de sentimento de culpa e arrependimento é que arrependimento tem a ver com Deus, sentimento de culpa geralmente não. É desilusão comigo mesmo. Logo eu, né? Aí o cara ainda diz assim, vou me perdoar. E aí eu vou dizer para você, olha, eu não gosto, a gente aqui na comunidade não gosta, por quê? Porque dá a impressão do seguinte, no fundo, eu sou aquela pessoa maravilhosa que pensava. As pessoas maravilhosas, tal como eu, também às vezes escorregam. Perdoar-me-ei, então. Quando, na verdade, o raciocínio tem que ser o seguinte, eu não sou diferente de ninguém. Gente, a Bíblia diz que é feita de barro. Barro quebra. E não diz que só quebra quando cozinhou ainda agora. Pode quebrar depois de estar muito tempo na prateleira, pode quebrar cheio, vazio. Logo, não é uma questão de é uma questão de continuar reconhecendo que eu sou. Eu sou de barro. E a grande questão é aceitar isso. E aí eu não preciso nem me perdoar, porque me perdoar de quê? Quando, na verdade, isso aí sou eu. Senhor, segura aqui, se não for o Senhor, meu amigo. Isso aqui tem tudo para dar errado, né? O incrível é quando dá certo. Gente. Por isso, São Bento termina dizendo que nunca desesperar da misericórdia divina. Ou seja, caiu, levanta, conta com a misericórdia de Deus, vai em frente. Recomeça. Como se fosse o primeiro dia. Volta, vai lá, de novo. Nunca desesperar da misericórdia de Deus. E aí termino com uma coisa que também acho que poderia ser uma pergunta para a gente. Irmãos, o nosso relacionamento com Deus, ele não está centrado sobre os nossos pecados. O nosso relacionamento com Deus está centrado sobre a bondade de Deus. Se o nosso relacionamento com Deus estivesse centrado sobre os nossos pecados, ele já tinha acabado. Nosso relacionamento com Deus está centrado na bondade dele, apesar dos nossos pecados. E por causa da bondade dele, a gente pode recomeçar e tentar de novo. E superar coisas que sem ele não seriam possíveis. Mas não esquece disso. Quando você estiver passando por algum momento de decepção com o seu próprio, desânimo na vida, né, na caminhada de fé, no momento em que você precisa buscar o perdão de Deus porque caiu, lembra disso. Meu relacionamento com Deus não está assentado sobre o meu pecado. Não gira tudo em torno do meu pecado. Gira tudo em torno da bondade dele. Meu pecado, inclusive.
Então é contando com ele que eu vou me levantar, não vou entregar os pontos para isso, vou recomeçar. E com a ajuda dele eu vou adiante. Nunca desesperar da misericórdia de Deus. Diz São Bento, 1400 anos antes de Santa Faustina. Né? Nunca desesperar da misericórdia de Deus. Ah, mas você acha que a medida é você? A medida é você. Não, porque de vez em quando, pois é, porque as pessoas, de vez em quando, vêm e contam, será que Deus ainda consegue me perdoar? Eu falei, olha, eu quero te contar uma coisa, ele é bem maior que você. Então, apesar de tudo, mais do que tudo, acima de tudo, conta com ele. Olha para ele. Senão o desânimo toma conta mesmo. Afinal de contas, a gente volta e meia está precisando, né, se levantar. Nunca desesperar da misericórdia de Deus. São Bento não disse abuse da misericórdia de Deus. Essa frase não existe. A frase é nunca, pelo amor. Gente, a gente está falando com pessoas que estão levando o seu caminho com Deus a sério, né? Quem abusa da misericórdia de Deus está brincando. Eu estou supondo que não é o nosso caso aqui. Então, se for, tira o cavalinho da chuva. Deixa eu mudar o registro, né? Uma pessoa que abusa da misericórdia de Deus, ela está brincando no relacionamento dela com Deus. Como a Bíblia diz que de Deus não se zomba, mas não é o nosso caso. A gente está levando o nosso relacionamento com Deus a sério. Ainda que seja um relacionamento que, dependendo da gente, se fosse, estaria muito quebrado. Mas porque a gente conta com Ele e a gente está levando isso a sério, nunca desesperar da misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus significa uma nova chance para acertar. Apesar de todos os prognósticos serem errar, conseguir acertar, conseguir tomar o caminho melhor. Isso é misericórdia de Deus. Aquilo que agrada mais a Deus, aquilo que une o coração da gente a Ele. Então, gente, nossa vida não está centrada sobre os nossos pecados. Nossa vida está centrada sobre a bondade dele. Por isso, tem jeito.